Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros. Olha só, você ou alguém que você conhece trabalha com marketing, tecnologia, todos esses setores que demandam bastante, cada vez mais, a qualificação necessária? Se sim, ou se você está curioso para saber sobre qual é a empresa que a gente vai visitar hoje, fica aqui comigo porque essa plataforma existe, conecta B2B total e é a Crowd. Vamos lá? E comigo aqui o Juan Zaragoza, sócio da Crowd. Seja muito bem-vindo aos Startupeiros. Obrigado a todos aí pelo convite. É muito legal estar participando aqui e estar compartilhando um pouco aí nossa história. Vamos então começar pelo começo, Juan. O que é a Crowd? A Crowd é uma plataforma de profissionais de marketing e tecnologia. Hoje a gente tem mais de 27 mil profissionais cadastrados, espalhados aí por todo o Brasil, alguns até fora do Brasil. E a nossa missão é conectar esses profissionais às demandas, seja das agências de propaganda ou de empresas, né, de vários portes. Então a gente atende desde PMEs até grandes empresas e também esse universo de agências e consultorias. A ideia é essa, é estar conectando todas essas necessidades com esses especialistas, né, às empresas através da nossa plataforma. Ou seja, um processo bem B2B mesmo, né? 100% B2B, Às vezes tem alguns casos assim da pessoa estar começando a empreender e aí ela precisa de uma demanda, né? Por exemplo, decidi que eu vou criar uma empresa e eu preciso de profissionais para me ajudar até criar um nome, uma marca, um site, assim, uma coisa bem embrionária. E aí essa pessoa pode ser que ela ainda não é uma empresa, mas ela está criando um projeto que a ideia é que ele cresça e que a gente auxilie ele nesse processo. Então esse talvez seria um caso B2C aí, mas é um B2C que já está virando B2B. Está bem ali na pontinha e a gente está ajudando ele até com isso, assim, né? Então o range ele é bem grande, né? Porque pode ser, como eu falei, de uma pessoa que não tem nem o nome da empresa até uma empresa gigantesca, multinacional, enfim, que já tem anos e anos de mercado. Legal. E você trata de um nicho que é muito procurado, cada vez mais valorizado também, que é a setor tecnologia, marketing, enfim. As skills necessárias, as soft e hard skills, que eu acredito que a gente pode também falar aqui, né? Esses profissionais que são freelancers, autônomos ou empreendedores mesmo de sua própria carreira e que estão ligados a essa área que é cada vez mais demandada. Acho que muito até do nosso propósito, do surgimento, veio dessa crescente de especialidades, né? Especializações, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Antigamente você tinha menos especialistas, né? E essas novas tecnologias começou a criar muitas profissões novas, né? Para você ter noção, a gente tem mais de 3 mil habilidades listadas na nossa plataforma. Então, quando você fala dessas skills, né? Então são mais de 3 mil skills que a gente oferece através desses profissionais, né? Então a gente tem diretores de arte, fotógrafos, redatores, e aí quando você começa a entrar nesse novo, então você tem o redator publicitário, mas você tem o cara que trabalha em copyright. Hoje em dia a gente já está até ouvindo UX Writing, então os termos novos vão surgindo a cada dia. E aí o designer, você tem o designer de UX, você tem o designer gráfico, aí você tem aquele que é especialista em marca, mas não faz anúncio. Então realmente é uma infinidade de habilidades e para as empresas é difícil você ter isso tudo dentro de casa. Então você precisa de uma ferramenta como a nossa para essas demandas que muitas vezes são pontuais ali e que você não consegue atender ou não faz sentido para você ter aquilo o tempo inteiro, né? A gente entra na parte de mídia também, então a gente tem gestores de tráfego e aí você tem o cara que faz online, o cara que faz offline. Então realmente são muitas skills hoje em dia e a nossa ideia é estar dentro desse universo. Quando você vai para a tecnologia também, o desenvolvedor front-end, o back-end, o React Native, o JavaScript, então realmente está cada vez mais específico aí e a gente traz essa dinâmica
toda aí para atender essas necessidades. Legal, e a empregabilidade, né, o conhecimento técnico que faz parte aí, claro, dessa linha de contratações e de demandas. Quando a gente olha para etapas de uma startup, como é que funcionou para vocês da Crown? Desde a ideação até mesmo o formato, que é praticamente totalmente remoto, que vocês têm com seus colaboradores e com as pessoas que oferecem esse tipo de serviço. Conta um pouco para a gente sobre essas etapas. Tá, a gente está fazendo aí 7 anos de mercado já, então já tem uma história. Começou como qualquer outra empresa, né, na garagem de casa. Então, na verdade, o meu sócio, Gabriel, ele trabalhava na Amil, ficou um tempo lá, também no setor de marketing e tecnologia. Decidiu sair e empreender, mas na verdade ele operava como um freelancer, onde ele tinha conexões e clientes que ele atendia e chamava amigos e parceiros para estarem executando essas demandas e fazer essa gestão, esse meio de campo. Essas demandas foram aumentando e aí esse catálogo desses profissionais amigos que ele tinha para auxiliar com essas demandas foi crescendo. Até um ponto que a gente tinha ali um Excel, vamos dizer assim, com 100, 200, 300 nomes ali listados, em colunas mesmo, lá, esse é um designer, esse é um redator, esse é o fulano, tá aqui o telefone dele, o e-mail. E daí que surgiu esse insight de vamos transformar esse Excel realmente numa plataforma onde a gente consiga que esses talentos se cadastrem de maneira fácil, onde a gente consiga catalogar eles e identificar e criar um match ali para saber quem que é a pessoa ideal para aquela demanda. E aí foi quando eu entrei, quando ele teve esse insight, me trouxe e falou, olha, vamos transformar isso numa plataforma realmente, trazer investidores e aí com esse investimento construir tudo isso. E foi o que a gente fez e vem fazendo, né? Hoje em dia a gente, que nem eu falei, temos mais de 27 mil profissionais cadastrados, já fizemos 2 rodadas, já até algum tempo, já conectamos aí mais de 6 mil jobs, né, que a gente chama de jobs, né, que seriam essas tarefas, para mais de 300 clientes e já pagamos aí mais de 12 milhões a esses profissionais da plataforma nesse período, né? Então é um projeto que vem ganhando essa escala. Quando você fala de rodadas, a figura do investidor, ela se comporta da mesma maneira de que qualquer outra startup ou tem suas diferenças dentro de uma plataforma como a Crown? Eu acho que aí vai da estratégia e até do caminho que você se sente mais confortável, né? Como eu já tenho um background de marketing, comunicação, meu sócio também, a gente já tinha um relacionamento interessante com alguns players do mercado. Então, na história da Crowd, a gente acabou que nunca foi para uma aceleradora ou às vezes esses processos mais comuns. As 2 rodadas a gente fez com investidores anjos, muito por conta desse network que a gente já tinha. Então, a gente trouxe pessoas estratégicas ali, que até a gente chama de smart money, né? Que além do capital em si, iam trazer conexões e abrir portas e até o know-how. Então a gente acabou executando muito dessa forma até hoje, assim, né? Então trazendo esses parceiros e tentando fortalecer, né, esse projeto. Acho que o processo foi um pouco esse. E quando a gente fala dos desafios de manter um formato praticamente todo remoto, que sai híbrido, não sei se também vocês se enquadram no híbrido ou se mais no remoto 100%. Porque a gente sabe, né, desde a questão da gestão, a gente tem pautas como diversidade e inclusão, enfim, essa atenção voltada ao colaborador, o olhar humanizado sobre a organização. Como é que vocês observam isso? A gente começou híbrido porque a gente vem pré-pandemia, né? E o que era até uma questão para a gente, porque vamos dizer assim, o nosso núcleo duro do escritório era presencial, mas como o nosso trabalho é conectar profissionais a demandas, isso sempre foi remoto e a gente sempre acreditou nisso, porque a gente não sabia que teria uma pandemia aí, mas a gente já via que esse era o futuro e sabia que era questão de tempo, por conta das tecnologias até, de isso cada vez ser mais aplicado ali. Mas era um pouco um desafio na época nos 2 sentidos. Acho que a gente tinha um problema, muitos clientes pediam presencial e falavam, não, preciso desse profissional,
ou desse serviço, mas o cara precisa vir aqui. Aí a gente fala, mas aí eu não atendo, até porque todos os profissionais que estão na nossa base, eles já vêm com esse interesse em trabalhar remoto, isso já antes da pandemia. E a gente tinha um outro dilema, que era até a nossa equipe interna questionava a gente, falava assim, você vende o trabalho remoto, você promove essa nova cultura, mas você faz com que eu tenha que vir para o escritório. Então era uma coisa até que a gente pregava uma coisa, mas na prática o nosso núcleo duro tinha que fazer outra. Então a pandemia ela acabou acelerando todo esse processo que a gente já via como uma tendência, e aí permitiu com que a gente desfizesse todo também o nosso núcleo duro, desfizesse no sentido de estrutura física, né? E hoje a Crowd é 100% remota, então a gente tem uma equipe aí espalhada no Brasil inteiro, até poucos aqui de São Paulo, então tem gente de Florianópolis, Rio Grande do Sul, Minas, Nordeste, enfim, Rio de Janeiro bastante também. E aí entra nessa questão que você falou da inclusão, né? Então, eu tenho muitas histórias interessantes, né? Porque eu tenho profissionais que, às vezes, o cara mora no interior de Goiás e eu conectei ele para trabalhar para uma multinacional que opera aqui em São Paulo, para um trabalho que ele nunca teria acesso se precisasse ser presencial, porque ele teria que mudar aqui, mudar a vida inteira dele. Uma outra esfera que, assim, eu já tive depoimentos interessantes, assim, gestantes ou sabe, até os pais, né, que estão passando num processo acabei de ter filho, e a gente permite com que essa pessoa trabalhe ali por mais tempo num projeto, porque muitas vezes, assim, até a minha esposa teve filho, eu tenho filho, participei disso, você, muitas vezes, a pessoa quer continuar trabalhando, né? Não é porque eu estou grávida que eu não vou trabalhar. Sim. Lógico, tem uma fase ali final que não tem como, mas muitas vezes você poderia ir além porque você quer, até porque quando você voltar você quer estar conectado ali com o projeto que você está envolvido e tudo. E o presencial ele acabava sendo uma questão que às vezes te tira antes ou faz você voltar depois. E a gente tem o pessoal PCD também que trabalha bastante nesse formato e que a gente consegue ajudar nessa inclusão, né? Por essas questões logísticas. Então, acho que o remoto ele tem muitos benefícios para a empresa e para os profissionais, né? Os profissionais, na questão de acessibilidade em geral, seja pela questão logística de você estar trabalhando de qualquer trabalhar lugar, para um cliente que está em um outro estado e tal. Ou questões físicas, como eu te falei, no caso da gestante, do PCD. E às vezes o profissional ideal para aquela demanda, ele não está na sua cidade. Então, isso permite com que você acesse um leque de profissionais muito maior do que você acessaria se você pegasse quem está num raio de 10 quilômetros aqui do meu escritório. E a questão de custo, né? De custo de estrutura e tudo que envolve você também ter um escritório físico, né? Então, a gente sempre foi a favor dessa questão do remoto. Eu entendo que tem segmentos que conseguem atuar mais e menos. No questão de marketing e tecnologia é bem tranquilo, porque a gente já está inserido nesse universo e já é da cultura dos profissionais desse mercado trabalharem dessa forma. Mas eu entendo também que dependendo do segmento é inviável, né? Então, claro. Mas onde a gente atua funciona bem. Que legal, legal saber um pouco da história de vocês até aqui, né? Claro que continuaremos, a gente ainda fala de inteligência artificial, ChatGPT, enfim, desafios mais amplos do mercado brasileiro nesse sentido, nesse segmento, mas antes a gente vai agora para um rápido intervalo. Te convido a continuar por aqui. Na volta o Juan explica tudo isso e muito mais sobre a Crowd. Já já. Startupeiros de volta, o Juan que explica sobre a Crowd. Juan, antes de irmos para o intervalo, eu falei sobre a importância também da discussão aqui, sobre ChatGPT, inteligência artificial, os avanços que a gente tem desses mecanismos na vida e na empregabilidade também. Como é que você observa essa questão, os desafios delas? É uma questão importante, principalmente esse ano, acho que teve um salto muito grande, né, na questão da inteligência artificial e dessas ferramentas.
E eu até vi alguns players até se sentirem ameaçados com isso, mas não foi o nosso caso. A gente abraçou isso e a gente vê isso como uma coisa boa. Então, a Crowd ela tem um programa que chama Crowd Academy. É um projeto paralelo, né, que faz parte também da plataforma, né? Eu brinco, é uma plataforma dentro da plataforma, onde a gente oferece dezenas de cursos gratuitos para os profissionais que estão ali. Tem alguns pagos também. Muitos desses cursos são feitos pelos próprios profissionais da rede, que aparecem ali e se disponibilizam para compartilhar o conhecimento e criar essa comunidade. E aí lá a gente vai ter curso de design, curso de programação, cursos de mídia, enfim, tudo que está dentro desse universo. E esse ano a gente deu uma ênfase em estar subindo cursos de AI também, né? Então são conhecimentos que são compartilhados ali, auxiliando esses profissionais a estarem abraçando também essas novas tecnologias e utilizando elas para serem mais produtivos, aumentar a eficiência do trabalho deles. Às vezes eles conseguem atender um volume muito maior de demandas por estarem usando essas tecnologias. Então isso já coloca o profissional numa posição privilegiada ali em relação aos outros que não fazem uso disso, porque como ele aumenta a produtividade, tende a conseguir entregar mais, cobrando menos, e isso faz com que ele pegue mais trabalhos e atue mais. Então, a gente vem auxiliando nesse processo através do Crowd Academy, disponibilizando esses conteúdos ali. É um trabalho recente, porque acho que essa onda ela veio, já é falado há um tempo, mas esse ano veio muito forte, então a gente está correndo ali para manter a nossa base atualizada e disponibilizar esses conteúdos. E é uma coisa que a gente vê com bons olhos. Eu acho que não vejo que substitui os profissionais, é só mais uma ferramenta para fazer com que eles entreguem cada vez mais resultados para os clientes. É muito interessante o investimento em pessoal, né? No sentido de você realmente fomentar o ensino, a educação, a aprendizagem para desenvolver melhor o trabalho, porque a gente se depara muito com a falta de qualificação em vários setores. E isso que vocês fazem é de muito bom grado, assim, né? Eu acredito que tem um retorno também bom. Exato, é um projeto e é o que eu falei. Hoje a maioria dos cursos são gratuitos, se não todos até, acho que tem alguns que a gente estrutura para serem pagos, mas a boa parte é gratuito e é um programa que a gente fez para auxiliar a nossa base a estar se atualizando, se capacitando cada vez mais e permitir com que a própria comunidade troque conhecimento entre eles, né? Então, você tem lá, às vezes eu tenho um designer de UX sênior, compartilhando ali insights e coisas, e às vezes num tom super pessoal, assim, sabe? De, olha, eu tenho essa manha que eu faço assim quando eu preciso executar alguma coisa e tal. E aí você tem, às vezes, outros designers que estão começando, que acabaram de chegar ali, tendo acesso a isso e podendo se alimentar desse conhecimento ali da própria comunidade. Então, é uma coisa que a gente vem incentivando. Ela está atrelada ao nosso modelo de negócio, mas acaba sendo, a gente não é uma plataforma EAD, né? A gente realmente faz a conexão com as empresas desses profissionais, mas a gente acabou criando esse braço de capacitação ali que faz todo sentido com todo o ecossistema que a gente criou, né? Então, Rô, entendi dessa parte de aprendizagem e tal, qualificação que vocês também proporcionam. Como é que funciona o cadastro na plataforma de vocês? É fácil? Quais são os acessos, os caminhos para isso? Legal. É super fácil, é pelo nosso site mesmo, já aproveitando crowd.br.com. E a gente tem uma área lá, Sou Freelancer, onde os cadastros acontecem. Claro, a pessoa precisa fazer parte desse universo, né, de marketing ou tecnologia, mas esse é o único pré-requisito. Se você é um profissional sênior, júnior, que nem eu falei, de São Paulo, de Minas, isso tudo não cabe ali. E até essa questão da senioridade, porque tem empresas que buscam um profissional júnior, porque a demanda dela é isso. Eu preciso de um assistente para ajudar a minha equipe com o desdobramento de peça, né? Então é um profissional júnior que você está procurando. Então tem espaço para todo mundo, como tem para o sênior também. Não, preciso de alguém sênior, porque é uma tarefa aqui que eu vou precisar de alguém que já tem experiência e tal.
Então, nesse sentido, o cadastro ele é aberto, é gratuito. O único pré-requisito é você fazer parte desse universo. E com isso, a gente vai recebendo aí essas pessoas e tentando estar conectando cada vez mais aí, gerando valor para toda essa cadeia, né? Claro, que se retroalimenta e a gente torce sempre para que seja benéfico para todos que fazem parte dela. Lógico, é importante, né? A gente sempre teve que equilibrar essa balança, né? Porque teve momentos onde a gente tinha muita demanda e poucos profissionais. Teve momentos que a gente tinha muitos profissionais, mas não tinha demanda para todo mundo. Então a gente tenta ir crescendo as duas pontas de forma saudável, onde eu consiga ter as demandas e ter os profissionais para atender e tá todo mundo interagindo ali dentro, né? E a gente tem profissionais que estão ali há anos já atenderam mais de 10, 15 clientes, alguns que vivem da crowd, né? Então, só com as demandas que eles pegam ali, eles já têm ali a sua rotina definida. E tem profissionais que vêm, fazem um trabalho pontual e tudo bem, e estão ali para complementar a renda, já tem um emprego fixo e pegam jobs ali por fim de semana, fora do horário. Então, a gente atende todas essas pontas. Boa. Quando a gente olha para o cenário brasileiro e para o cenário internacional, existe uma comparação direta ou até uma referência que a gente pode ter, seja Europa, Estados Unidos? Como é que o Brasil fica nessa figura de país em termos de evolução nessa linha de empregabilidade, enfim, de oportunidades? O Brasil, a gente tem, principalmente nesse universo de marketing de tecnologia, a gente tem realmente muitos talentos, assim. O Brasil, ele é uma potência nesse sentido de qualificação de profissionais. E hoje, principalmente quando você fala de tecnologia, existe uma carência muito grande no mercado. Então, existe uma busca por desenvolvedores, por exemplo, enorme, assim. Você tem hoje mais demandas do que profissionais, porque até o processo de formação de um programador, ele é longo, e como as tecnologias estão sempre mudando e chegando coisa nova, é um profissional que tem que se atualizar muito rápido. E mesmo que ele já atua há um tempo com aquilo, se ele não se atualiza, já passou, assim. Então é um cenário onde você tem demandas no mundo inteiro. Então eu tenho até empresas assim, Facebook, Google, que muitas vezes pegam profissionais da nossa rede, brasileiros, né, claro, que falam inglês, mas para trabalharem lá, porque eles não conseguem sanar essas dores com o mercado americano apenas, né? A Índia é muito forte nesse sentido, a gente vê que tem muitos profissionais sendo contratados indianos para trabalharem para o mundo inteiro. E a gente vê o Brasil como uma força nesse sentido. Tem a questão do câmbio, que acaba sendo entre aspas, aí, positiva nesse sentido, porque uma empresa americana, europeia, que paga em dólar, em libra, em euro, para eles fica barato contratar profissionais brasileiros, e para os profissionais brasileiros, eles acabam recebendo mais por estar recebendo em dólar ou em euro, então, nesse sentido, o câmbio ele até coloca a gente numa vantagem como no fornecimento desses serviços, né? Então, é uma questão que a gente acha... A ideia é globalizar, né? Então eu vejo cada vez mais essas conexões acontecendo. E sem contar também que o marketing ele mudou bastante, né? A estratégia de marketing das empresas com as redes sociais, com todos esses avanços, também mudou. Não só a busca pela produção mas a entrega e também o retorno disso. Completamente, né? A gente tinha a mídia tradicional, vamos dizer, uns anos atrás, né? Rádio, televisão, jornal. Ainda temos, mas assim, todo esse universo online aí, ele carece de pessoas que dominam essas linguagens e que estão atualizadas, que estão ali trazendo soluções, estratégias relacionadas a esse novo mundo. Então, muito do nosso insight veio disso, de entender que hoje são tantos especialistas e tantas coisas diferentes que você pode fazer, que uma agência, que pode ser um cliente nosso, ou uma empresa, dificilmente ela vai ter todas essas soluções dentro de casa, porque muitas demandas são pontuais, esporádicas, e aí a Crowd vem como uma solução para sanar esses
esses momentos, né? Juan, quais dicas profissionais você poderia compartilhar com quem nos assiste? Até porque no início do programa você falou sobre o início mesmo de vocês, garagem de casa, ideias, o próprio mailing que era um portfóliozinho e virou, né, tudo isso que hoje é a Crowd. O que você pode compartilhar para a gente, desde a sua experiência até dicas em geral? Eu acho que assim, você está rodeado de pessoas boas, né? Eu acho que isso é fundamental, assim. É muito difícil você empreender sozinho, então eu já tive outras experiências e já tive esse mindset de sócio é ruim, sócio é aquele casamento que para a vida toda e tal, e eu já passei por isso, mas eu acho que assim, sócio é ruim se for um sócio ruim, mas se for um sócio bom é muito bom, porque você vira um time que se complementa e que se ajuda, então eu acho que assim, eu vejo muitas pessoas começando empresas com essa resistência, e eu acho que, claro, se você for ter alguém com você, tem que ser alguém que soma, mas se você tiver uma peneira ali e estiver rodeado de pessoas que realmente agregam, isso te potencializa e te faz acelerar muito mais rápido. Então hoje a gente vê isso, até nas nossas rodadas foi uma premissa, então a gente teve momentos onde assim, vamos trazer um fundo que vai ser uma única figura, e que tudo bem, agrega um capital e tem uma parte ali de conexões que podem vir, mas é uma única figura, ou eu vou quebrar essa captação e trazer 10 pessoas com 10 características diferentes e que cada uma delas vai contribuir de uma forma e vai enriquecer esse grupo. Então, a gente, como o nome diz, crowd, né, multidão. Tudo em torno do nosso projeto envolve esse conceito. Então, desde os profissionais, aos nossos colaboradores, aos nossos investidores, aos nossos clientes, a gente está sempre tentando unir forças aí para ir mais longe, né? Eles falam, né? Você sozinho você vai mais rápido, mas em grupo você vai mais longe. O nosso projeto é um projeto ambicioso que quer chegar longe e acho que esse é o caminho. E conte com a torcida, então, aqui do canal Empreender, dos Startupeiros. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, boa sorte e até a próxima. Obrigado a todos e foi muito bom aí estar com vocês. Nós que agradecemos e também agradeço a sua companhia e audiência. Lembro sempre que o programa Além, daqui da telinha, também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.